o que seriam conversas entre o jornalista Alan dos Santos e uma fonte dele. O material obtido por meio de quebra de sigilo telefônico consta de relatório da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da PF e chegou ao jornal. A reportagem acusa uma ex-estagiária do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, de ser informante do dono do Terça Livre. O material traz diálogos entre o jornalista e Tatiana Garcia Bressan. Ela estagiou no gabinete de Lewandowski de 19 de julho de 2017 a 20 de janeiro de 2019, antes da abertura de inquéritos contra Alan em março daquele ano. As conversas começaram em 23 de outubro de 2018 e vão até 31 de março de 2020. Nos diálogos, a estagiária relata ter dificuldade em trabalhar com o ministro, mas diz que está lá para aprender. Em certo trecho, segundo o jornal, Alan pergunta o que de mais espantoso Tatiana vê no gabinete. Ela então diz: o que vi de mais espantoso é que eles realmente decidem o que querem e como querem. Algumas decisões são modificadas porque alguém importante liga para o ministro. Tatiana afirmou ao jornal que nunca atuou como informante de Alan. Disse que apenas tinha ligação com o jornalista. Alexandre de Moraes determinou que a ex-estagiária seja ouvida no âmbito do inquérito das fake news. Segundo Alan, a decisão de Moraes fere o direito ao sigilo da fonte, abominável e inaceitável. O jornalista também citou um trecho do artigo 220 da Constituição Federal de 1988 sobre a liberdade de expressão, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Começo essa com você, Fiuza. O que achou aí dessa reportagem divulgada, desse episódio todo envolvendo o jornalista Alan dos Santos? Fiuza. Olha, está falando aqui, né? A imprensa, essa gloriosa imprensa, a Folha é um veículo importante na história do país, né? Teve momentos importantes, reportagens, inclusive no período do PT até a Folha fez reportagens importantes denunciando o PT. Então, eu quero dizer assim, em primeiro lugar, seria muito importante que a imprensa não se degenerasse, né? Que é o que está acontecendo, infelizmente. E sobre o jornalista envolvido, o Alan dos Santos, se há aí alguma identificação, e há, né, como de direita, ou governista e tal, eu quero dizer, já fiz isso, até um pouco criticado por isso, que isso para mim não quer dizer nada. Isso para mim não demarca nada, direita, esquerda, para mim isso é uma simplificação que só serve para quem vive disso. Então, feita essa ressalva, eu quero dizer o seguinte: a Folha, a outrora gloriosa Folha, ela está brincando de departamento de inteligência de ditadura, né? Ela está transformando fonte em informante. Qual é o problema? Qual é o problema desse diálogo aí? E já fiz as ressalvas, não quero defender um jornalista porque ele se coloca no espectro, não tem nada com isso. Não tem absolutamente nada com isso. Por que a Folha está tratando dessa maneira e qual é a consequência imediata desse tratamento que a Folha está dando, né? A meu ver, rasgando a sua reputação, rasgando parte da sua glória, fazendo um trabalho de perseguição, um trabalho de, ela sim, informante de tentações autoritárias, porque isso vai parar nos inquéritos inomináveis do Supremo Tribunal Federal, que servem para tudo, que são excrescências, como já apontado aí por eminentes juristas brasileiros, são absolutamente viciados na sua constituição e na sua condução. São inquéritos que servem para perseguições muitas vezes protagonizadas por um homem só, que decide o que é o objeto, persegue, julga. E a Folha está compactuando com isso. Então, eu queria lembrar, assim, né, quando, por exemplo, a Folha veio com aquelas matérias, né, aquela fonte, né, que dizia, segundo a Folha, né, que a eleição de 2018 foi um golpe do WhatsApp, né? Fizeram isso, fizeram um carnaval com isso, jornalismo investigativo, nananã, uma coisa ridícula, né? Ridícula.
O Bolsonaro foi eleito por causa do disparo de WhatsApp. Ah, não, mas o disparo de WhatsApp não pode. Mas aí acabou que o Fernando Haddad é que foi condenado por manipulação a campanha dele, né, por manipulação desse tipo de aplicativo, rede social. E o que a gente viu é que a fonte da Folha apareceu naquela CPI das fake news, que era uma outra dessas fantasias. Vocês desistiram da democracia, vocês desistiram das instituições, vocês estão de espetáculo em espetáculo, brincando com fogo. E aí vocês fizeram aquela CPI das fake news, que era para essa mesma porcaria que vocês vivem, desse fetiche antibolsonarista. Se o Bolsonaro sair da política amanhã, a vida de vocês vira um vazio existencial, vocês não têm mais nada para fazer, não tem mais nada para se excitar. Então, a Folha foi lá, fez aquele negócio, porque a fonte dos disparos de WhatsApp, do gabinete do ódio, não, essa porcariada fantasiada de jornalismo investigativo. E aí foi lá a fonte nessa CPI de pantomima das fake news, que era para endossar essa porcaria, que endossou uma proposição legislativa no Senado também sobre mordaça, que é essa brincadeirinha de fake news, endossou esse inquérito do fim do mundo. Olha aí, Folha, olha em quanta coisa boa você está metida. Você está achando que para todo mundo está passando batido esse negócio de jornalismo? Aí vai lá a fonte, nessa CPI, que foi uma piada, e desmente vocês. Foi lá a fonte e disse que não foi nada daquilo que aconteceu. Eles disseram assim, não, mas então a fonte se contradisse, mas era a fonte de vocês, e nem era o informante. E vocês nem caguetaram isso para algum ministro afoito do Supremo Tribunal Federal. Então, o que vocês estão fazendo hoje não tem nada a ver com democracia, não tem nada a ver com jornalismo investigativo. Vocês estão rasgando os cânones da liberdade de expressão para fazer essa pantomima. Eu espero que isso passe e saia barato, eu realmente espero. Eu espero que essa imprensa se reerga. A gente precisa dela, mas está difícil, está longe, ela está nesse consórciozinho de intenções teatrais, e esse episódio mostra, mais uma vez, que se demitiu da sua finalidade, que é informar. Você, Ana? Eu só queria trazer uma matéria, Vitor, de 7 de agosto de 2019, uma matéria relacionada ao jornalista do então Intercept Brasil, Glenn Greenwald, uma matéria sobre aquelas mensagens trocadas entre membros da Operação Lava Jato, mensagens que foram hackeadas. A matéria diz o seguinte: o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu uma cautelar proibindo que autoridades públicas investiguem ou tomem qualquer medida que vise responsabilizar o jornalista Glenn Greenwald por publicar informações na mídia diante da proteção do sigilo constitucional da fonte jornalística. Na decisão, Gilmar afirma que a atuação do jornalista é digna de proteção constitucional, independentemente do seu conteúdo ou do seu impacto sobre interesses governamentais. E finaliza a matéria com aspas do ministro Gilmar Mendes. A despeito das especulações sobre a forma de obtenção do material divulgado pelo jornalista, matéria que inclusive é objeto de investigação criminal própria, a liberdade de expressão e de imprensa não pode ser vilipendiada por atos investigativos dirigidos ao jornalista no exercício regular da sua profissão. Ou seja, o que nós continuamos vendo é um peso, duas medidas. Quando é contra a Lava Jato, quando é contra o governo, aí é jornalista, aí é matéria investigativa, aí é a checagem de fatos, mas se é do outro lado, aí é blogueiro, aí é fake news, aí as agências de checagem passam a atuar como censura, como censuradores. E então é necessário fazer o quê? É necessário calar as redes sociais, é necessário calar os aplicativos de mensagem, porque hoje
tudo isso que acontece, né, a Folha divulgando um diálogo de jornalista com fonte e, no entanto, onde está o sigilo que tem proteção constitucional desse jornalista? E não adianta ficar falando Alan dos Santos, blogueiro, bolsonarista. Alan dos Santos é um jornalista, gostem ou não do trabalho dele, é um jornalista. Glenn Greenwald é um jornalista. Agora, por que para uns é jornalismo, para um lado é jornalismo e para o outro lado não é? Está tudo muito óbvio, as máscaras caíram, os armários estão todos escancarados e, infelizmente, né, a outrora importante Folha de São Paulo, como o Fiuza muito bem colocou, hoje não passa de um veículo militante com pompons de torcida na mão. Diga, Augusto. Olha, muito corretamente, o senador Marcos Rogério, né? Ele disse que o Renan, disse num dos debates ali na CPI, que o Renan pretendia quebrar o sigilo bancário, telefônico das pessoas para isso, para violar o direito ao sigilo da fonte e espalhar conversas com divulgando conversas telefônicas que encontrassem com a gente, mantidas entre nós e as fontes. Era isso que ele pretendia fazer e recuou. O que fez, até sórdido, o que fez a Folha, e é sórdido o que fez aqui também o Alexandre de Moraes. Vai chamar a menina, primeiro, estamos tratando do crime, mas vamos ao conteúdo. Ela disse o que eu sublinho e repito. O que vi de mais espantoso é que realmente eles decidem o que querem e como querem. Algumas decisões são modificadas porque alguém importante liga para o ministro. Nós vimos isso. O Aécio Neves ligando para o Gilmar Mendes. A gente tem os vídeos que provam. Não vai acontecer nada, não, com essa moça se a justiça não perdeu completamente a vergonha. Agora, divulgar uma conversa, um jornal, fazer isso, é por isso que os jornais têm cada vez menos leitores, é porque não tem caráter. Porque essa é uma questão de caráter, que é antiga. Eu fui testemunha de uma história, vou lembrar aqui sucintamente, mas vale lembrar. Até hoje atribuem ao Fernando Henrique, aquela história atribuem à vaidade dele o fato de ele ter se sentado na cadeira do prefeito. Eu fui participante daquela história, como eu era redator-chefe da Veja, e nós tínhamos de preparar a capa da revista antes do resultado da eleição. E eu fui lá para o gabinete, eu combinei com o Fernando Henrique, o prefeito era o Covas, se não me engano. O Fernando Henrique depois estava disputando com o Jânio Quadros. E aí a gente foi e falou, olha, dá para sentar na cadeira de prefeito, ficou sob embargo a foto, porque nós só divulgaríamos a foto se o Fernando Henrique fosse eleito. Eu combinei, mas eu tenho caráter. Aí cheguei, combinei com ele foi lá, fez a foto, entra a assessora do Fernando Henrique disse, olha, os coleguinhas estão enciumados, porque só a Veja está fazendo. E o Fernando Henrique, por elegância, ali, deixou entrar. Foi a grande bobagem que ele fez. A Folha e o Estadão fizeram as fotos. Também com esse acordo, fica sob embargo. Não é para soltar uma foto dessa, porque ninguém, por mais ingênuo que fosse, nenhum político sentar na cadeira ali, se a eleição não foi realizada, o resultado não está consumado. Para o nosso espanto, a Folha deu, antes da eleição, a fotografia, e o rapaz falou assim, não, é que eu falei com o meu chefe disse que informação é para divulgar. E o Estadão não deu, e a Veja, evidentemente, não deu. Aquela foto foi conseguida por mim. Eu pedi. Com um acordo desse tipo, eu fiz com 300 pessoas. Essa é a Folha. Quer dizer, você pega já a gênese, já é assim, já mostra o que vai acontecer. E está acontecendo agora. Quer dizer, eu tenho 300 histórias também que eu não contei, porque estão sob embargo. Se as pessoas morrerem, eu conto. Porque bom jornalista é o que sabe revelar e o que sabe guardar.
né? Quando isso aí é fruto de um acordo que exige caráter, que é mercadoria em falta atualmente no Brasil. Diga, Zé. É uma história que reflete muito bem o que é um embargo e o que é o sigilo da fonte. Geralmente, isso é tradicional, essa história de embargo aqui. Nós recebemos discursos de autoridades em posse e tal, o discurso escrito que ele vai ler com embargo. Para que isso? Para que possamos analisar, ter cuidado de ver, mas nós não podemos publicar, porque o discurso é distribuído antes do próprio discurso. Até porque ele não é 100% real, porque no meio do discurso a autoridade pode mudar o curso do discurso, isso é muito comum. No meio do discurso, ele decide incluir alguma coisa ou retirar alguma coisa. Então, o discurso distribuído com embargo não deve ser publicado, porque há um acordo. Esse acordo não é contra o leitor, é a favor, é para facilitar exatamente o trabalho. Acho que é um ato de canibalismo da Folha. Isso é canibalismo. Ou seja, e é recorrente. Esse canibalismo ataca a própria imprensa e a Folha, porque a Constituição garante exatamente o sigilo da fonte. Gente, é fonte, não é criminoso, não é conspirador, é fonte, pessoas que passam informações para a imprensa. Nós dependemos de conversas assim. São estagiários que estavam lá e que saíram, não são mais funcionários públicos. E eles, muito mais do que isso, não revelaram ali segredos de Estado ou algum crime ou algo parecido. E mesmo que fosse um crime, a imprensa não vai julgar aquela pessoa, ou inocentar ou condenar. Quem vai fazer isso é a justiça, se houver um processo posterior. Mas aí vai muito no sentido do que a Ana falou. Eu entendo, Ana, que é perfeitamente isso mesmo. Quer dizer, insistem em dizer que o Alan não é jornalista, não sei por quê. Ele é jornalista como eu. Quando eu fiz comunicação lá em Belo Horizonte, na FAF-BH, eu estudei muito a Folha de São Paulo. Era material de estudo com o Estado, em jornalismo comparativo e tal. A gente comparava e tinha admiração exatamente pelos veículos de comunicação que estavam ali há décadas e tal, e uma bela história. A Folha tem uma história. Agora, isso aí é um ato de canibalismo. Não adianta dizer que o Alan é um blogueiro bolsonarista, né? Seria dizer que a Folha faz um blog petista. Seria o caso? Ou impresso, ou tem uma parte impressa e uma parte publicada na internet, né? Seria mais ou menos isso. Não, ele é um jornalista. E quer queiram ou não, ou gostem ou não, não precisa se inscrever e apertar o sininho, não, né? Mas, na verdade, é essa. Não adianta falar que é bolsonarista, pronto. Aí deixou de existir. Quer dizer, colocou esse carimbo, acabou. Não. Então, repito, isso é um ato de canibalismo e prega contra a própria imprensa e contra a Folha.